fizeram 2 filmes. Desde o momento em que o hotel pudesse ter clientes, eram 2 filmes. Era uma questão financeira, não se sabia se havia dinheiro suficiente para o hotel poder ter clientes. Quando isso foi possível, a ideia já de serem 2 filmes já existia, e quando isso foi possível, concretizou-se e passaram a ser 2 filmes. Isto foi só para nenhum de vocês fazer esta pergunta, porque assim já vi. É uma pergunta que nunca me fazem. Nunca fazem. Já fica assim, vocês podem fazer perguntas mais inteligentes, mais desafiantes para o Eu vou país. sentar. Afinal, não dias a mesa. Eu sinto como é aqui. Ok. Espero que a mesa não caia. E perguntas aí? Pelo menos não se foram embora. Claro. Olha, está aqui um menino que Boa noite. Boa noite. Gostava de perguntar se o espaço de trabalhar com família é de uma experiência própria ou só uma ideia que foi interessante de explorar? Eu não percebi o princípio, porque eu sou um bocadinho lerdo do ouvido. Eu também falo um bocadinho mais, peço desculpa. Se a ideia de explorar uma família que trabalha junto no mesmo sítio é de uma experiência própria ou se é uma ideia que apareceu? A partir de certa altura na vida, a gente começa a perceber que o que conta e aquilo sobre o que podemos falar bem é a experiência própria. E também podias ter feito essa pergunta, mas eu também que fizeste. Não, eu tenho uma preparada. E fez alguma investigação particular para reviver essa experiência própria? Fiz, sim, senhor. Fiz terapia durante 1 ano, mas não enganei a psiquiatra. Ela sabia que era só para fazer o filme. Há também. E como é que te lembraste disso? Perguntou o Victor. E eu respondo. Havia um escritor americano muito famoso chamado Philip Roth, que vocês já ouviram falar, com certeza, que dizia que a psicanálise não fez assim muito pela neurose dele, mas fez imenso pela escrita dele. A ideia é mais ou menos essa. Está ali uma senhora. Ok. Eu acho que não se pegou agora. Não Eu tem. só queria perguntar se foi muito difícil filmar durante o confinamento. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi uma grande sorte para este filme. Se calhar é por isso que o filme saiu assim. Porque nós estávamos confinados num sítio onde já estávamos confinados, que era um hotel. E ninguém se podia distrair porque não havia mais nada para fazer. Claro. Desde que a distração era só mesmo o trabalho. Foi perfeito. A única chatice é que de facto não podíamos ir de lá e portanto tínhamos de almoçar e jantar sempre lá. E a certa altura já me fartava um bocadinho da mesma comida. Mas tirando isso, foi maravilhoso. Foi mesmo a melhor filmagem que eu alguma vez tive na vida. E o que é que eu, há bocado falou-se aqui, na altura nem percebi bem a pergunta que estavas a fazer, porque eu estava a pensar nisto de outra maneira, dessa ideia da família, mas a ideia da família de atores, não é? De atrizes. Isso é outra coisa. Outra coisa, não é? Se olharmos, estávamos a falar lá fora de noite escura, se fizermos esse percurso até agora, há ali claramente um núcleo que se mantém, não é? Como é que é trabalhar isso de filme para filme? A companhia. A companhia. Mais ou menos. Elas chamam-se elas próprias as camisonas. São sempre as mesmas, a mais antiga é há 40 anos. Há 40 anos. Sim, exatamente 40 anos. Porque eu fiz uma primeira curta-metragem em 1983, queimei, quando já entrava a Rita Blanco. Como é que é? É muito bom porque eu sei exatamente com o que é que posso contar, e elas sabem exatamente com o que é que podem contar, e por outro lado, como é já é tão promíscuo, às vezes torna-se infernal. O que é que nós vimos aqui, o que é que disto já estava escrito e o que é que foi realmente reescrito por elas, se há essa ideia de praticamente destruir aquele primeiro
primeiro esboço? Neste caso, no caso delas, os dois filmes são muito diferentes e têm processos diferentes. No primeiro caso é um enredo original. Não havia nada escrito. Havia umas ideias da família, havia umas ideias de quem é que fazia de mãe, de avó e de filha, mas não havia nada escrito. Claro que eu tinha umas ideias que não partilhei com elas. E aquilo foi tudo desenvolvido com elas nos ensaios. Os ensaios são sempre gravados, filmados. E depois são transcritos. E depois dessa transcrição eu aproveito aquilo que me interessa e aquilo que eu acho importante. E vou juntando depois a essa fase umas coisas que eu já tenho na minha cabeça. Mas não havia um guião original, não. Foi tudo feito nos ensaios. Os ensaios são ao longo de 2 anos, não é? É muito tempo. E aqui também foram 2 anos? Aqui também foram 2 anos. Não são 2 anos seguidos. São 2 anos, depois com o intervalo para fazer as transcrições e o intervalo para estruturar e trabalhar as transcrições e transformá-las numa segunda fase do guião. Mas foram 2 anos. E as atrizes também veem essas imagens que são gravadas ou só veem as transcrições? Só veem as transcrições. Sobre o filme, e tinha visto que era sobre a família. Uns filmes é sobre a família, outros é sobre Não é sobre uma família, é sobre as mães. É isso. Eu depois agora vi que é diferente. Não é uma família propriamente. São mulheres. Não é? As São mães. mulheres. As mãezinhas. É um bom filme para levar a mãe a ver no dia da mãe. Mas para o meu filho, mas pai disse, pois assim. Porque é assim. Nos dias longos? Porque depois, não sei se é. Eu leio um bocado assim. A mãe, a avó, é um pouco cruel, não é? É, e a filha, à sua maneira também, são todas. E a neta também vai ser. São todas neuróticas no fundo. As mães são assim. Isto é a minha interpretação. Cada um interpreta como quiser e a ideia de qualquer filme é ter diversas interpretações. A minha é que isto é sobre a ansiedade. Antes de ser mãe, a ansiedade pura. A ansiedade que impede de viver, que faz com que se tenha medo da vida e que faz com que se tenha medo do amor. Isto numa mãe é terrível. Embora ela tivesse sido muito provavelmente uma mãe quase perfeita. Mas só que não sabia dar o amor à menina. E a menina também não vai saber dar o amor às filhas dela. Ela deu muito da psicóloga, não, uma carta da psicóloga, não é? É. Com certeza. Aquela carta da psicóloga foi escrita pela psicóloga consultora. A partir de coisas que ela tirou de alguém. Alguém, eu não sei quem seja. E neste filme isso nem sequer precisa de ser interpretado, porque nem está oculto a uma dada altura. Uma das personagens faz porta-voz do realizador e diz isso mesmo. Que estas mães são incapazes de amar por excesso de ansiedade. Não sei o que é isto. Está no filme. Quando andam lá com os cartas, alguém diz isso. É? Portanto, aqui não é preciso, não é subtexto. Está lá. As outras mães do outro filme são diferentes. Prometem. Mas dá para rir, o outro dá para rir. Venham ver o filme e dá pesos. Já não há muitos, mas há. Mais perguntas? O rapaz tem uma pergunta. Rapaz? Tens? Queres o microfone? E onde é que veio o seu sonho pelo cinema e de ser realizador de cinema? Que idade tens tu? 11 anos. Tinha um ano mais que tu. Eu aos 12. E cá estou. Velhinho, já podia ser quase teu bisavô. Estava tinha um ATL, na altura não se chamava ATL,
coisas e entre essas coisas fazia-se pequenos espetáculos de teatro. E eu descobri que o que eu gostava era de fazer a encenação desses espetáculos. E depois, como já havia muitos filmes como tu, na tua idade, também via filmes que não eram para a minha idade como tu, já sabia que queria ser realizador e decidi quando tinha 12. Posso fazer mais outra? Podem. E tem valido a pena. Na sua opinião, na minha tem, mas na sua. Tem dias. Agora com o urso acho que sim. Mas tem momentos difíceis, como tudo, como todas as profissões. Isto não é sempre a subir. Tem momentos difíceis, mas sim, acho que tem valido a pena, pelo menos ainda que eu continuo. Queria fazer uma pergunta. Com certeza. Sim, tem a ver com o espaço. Eu já ouvi uma entrevista e eu acho que a procura e o encontro com o espaço é muito engraçado e interessante. Não sei se toda a gente conhece. Este hotel faz parte da infância do João, não tem? Faz sim, senhor. Se pudesse contar a Faz história. sim, senhor. Ofir, eu estava a contar ao Vítor, lá fora, que ele não conhecia a história de Ofir. Ofir, a parte esquerda de quem vai em direção ao mar em Ofir, foi uma descoberta de um grupo de arquitetos do final dos anos 50, princípio dos anos 60, portugueses, o grupo do Fernando Távora, que são a geração anterior ao Álvaro Cisa Vieira. Descobriram que aquilo era barato, que era um sítio muito bonito, o Algarve era muito longe, e todas essas casas do Pinhal são casas de arquiteto. E eu, o arquiteto deste hotel, fazia parte do grupo, era um dos elementos conhecidos do grupo. E aquilo começou por ser um parque de campismo com piscina e bar. Depois, uns anos mais tarde, passou a ser um parque de campismo com piscina, bar e restaurante. E só no final dos anos 70 é que passou a ser um hotel com piscina, bar e restaurante. E havia muito, quando eu era miúdo, havia muito poucas piscinas públicas em Portugal. Ofir era uma delas. E muitas vezes ao fim de semana também não havia trânsito. Portanto, era fácil fazer os 40 km do Porto a Ofir. E aos fins de semana, muitas vezes, os meus pais levavam-nos a passar um dia na piscina. Para os miúdos era uma maravilha. E aquela piscina era tão grande, muito grande. Agora é mais pequena, mas era muito grande. E eu lembro perfeitamente. Só que tinha medo que o hotel já não existisse, como eu o conhecia. E porquê é que existe? Porque o dono do hotel é o filho do arquiteto Júlio Oliveira e também é o arquiteto Júlio Oliveira, também tem o mesmo nome. E, portanto, preserva aquilo como uma joia da memória do pai. Por isso é que o hotel está assim. E não está transformado numa coisa horrível. Tem dias. Agora já não. Agora já foi, já não chega. O hotel tem uns problemas legais que já estão resolvidos. Aquelas coisas, os problemas legais que fazem com que as casas caiam. Agora isso já está resolvido. Uma das coisas que se apontava para que o teu cinema ainda não tivesse sido premiado num grande festival, ou tivesse esse acolhimento internacional que nós achamos que merecia, era que, principalmente no uso da língua portuguesa, naquela sofisticação do som, todos aqueles diálogos, aquele emaranhado. Como é que foi que experiência é que tens do filme em Berlim, até ganho o prémio, não tanto dessa atribuição do prémio, mas a maneira como é que um estrangeiro olha para este cinema? Eu percebi com este filme, já tinha percebido também um bocadinho com os outros, mas percebi com este filme, evidentemente, os meus filmes são feitos, têm como público-alvo, como público a quem é dirigido, o público português, que são filmes feitos para pessoas que falem e percebam português, senão só apanham
uma parte, porque não é possível legendar tudo. É impossível. Mas eu percebi que aquilo que não é legendado, a emoção ou o sentimento do que é dito se entende. Um bocadinho como da mesma maneira que lá fora entendem o fado. E funciona assim, não percebem o que dizem, mas entendem de que é que estão a falar e como e o porquê. E, portanto, acaba por funcionar. Não é assim tão limitativo como eu pensava. E neste filme, talvez o decor e a própria fotografia também tenham ajudado nessa atmosfera a facilitar essa transmissão, talvez. Talvez. E a fraca insonorização? Não é nada. A fraca insonorização entre os cômodos? Que se Claro, ouvir. isso é normal. Porque a ideia de serem 2 filmes é um bocadinho essa. A imagem que eu dou é um corredor de hotel. Um casal apaixonado ou zangado vai para o seu quarto. Mas ao atravessar o corredor, ouve as conversas dos quartos pelos quais vai passando. E pode acontecer que algumas portas estejam entreabertas. E isso perturba-os na sua relação, seja amorosa, seja de zanga. E se não tiverem nenhuma zanga nem nenhuma paixão iminente, deixa-os ainda mais curiosos. E é a vida dos outros a entrar-lhes na vida deles, ou seja, a nossa vida não está sozinha. E a ideia é essa. A gente no outro filme vão ver aquilo que se ouviu nas portas entreabertas dos quartos. E é também uma maneira que eu acho que para mim é fundamental, é dar vários níveis de imaginação possíveis ao espectador. E nunca tentar dirigir a imaginação do espectador. Deixá-la o mais aberta possível. E o exemplo que eu dou é o ser ou não ser do Hamlet. O que é aquilo é? É o que cada um quiser. É essa a minha ideia. O que é o César Monteiro? Não ouvi nada. O que é o César Monteiro? É a comédia de Deus. É a comédia de Deus. Não, mas o que é este filme? Eles estavam a ver que o que é. Eu era amigo do João César, este é o meu filme preferido do João César Monteiro. O filme é muito divertido, mas ele aparece neste filme. Mas não é tão longe, não. Não. Identifica-se perfeitamente no plano de uma televisão que é ele. Não, o plano de fora das janelas dos quartos. Não. Compartimento. Na zanga da piedade com a Raquel. Sim, é verdade. É verdade. Porque uma das ideias do filme é mesmo espaço, mesmo tempo. E, portanto, o que se vai ver melhor no outro filme, do filme do João César Monteiro, tinha forçosamente de estar no quarto da Raquel. Não tenho intenção nenhuma intelectual nem subliminar, é só porque eles vão gostar a ver qualquer coisa na televisão e, em vez de estarem a ver uma telenovela, eu achei mais interessante ver o meu filme preferido do João César. É só isso. Mas como andamos a ir ao psiquiatra, isto não pode estar aqui a induzir uma filiação deste realizador. Não, de todo. Eu era muito amigo do João César, mas o cinema dele não tem a mínima influência no meu. Não é nenhuma referência cinematográfica. É uma referência pessoal, mas não é uma referência cinematográfica. E há alguém que tenha? O João Cassavetes, o Xiao Xian, que é um senhor também chinês de Taiwan, menos conhecido, mas mais importante com o Wan Kar-wai, e outras coisas assim. E em termos de conteúdos, ou de contents, como se diz agora, o Bergman, evidentemente. E o Mike Lee, já tivesse aqui. Não, o Mike Lee não é influência. O Mike Lee, a coisa que a gente tem em comum é que a maneira de trabalharmos e o processo de criação dos argumentos é parecida, mas não é uma influência formal. Desculpe, ao ver este filme, a falar agora no Bergman, lembrei muitas vezes do Bergman. Olha, ainda bem, muito obrigado. Lembrei do Bergman várias vezes. Mas o Bergman também fazia filmes em que ia para casos terminais. Há pessoas que estavam quase a morrer com doenças terminais. Chama-se Lágrimas e Suspiros. Exatamente.
E também ia para aqueles casos, como foi o seu caso, a mãe, a piedade. Chama-se Nota Doutor. Agora deixa o Becker, é o João Caríssimo. Fazer filmes em que a senhora tem uma doença psiquiátrica, não faria um filme sem ela ter a doença psiquiátrica? Este calhou assim. Não era capaz de arranjar um argumento também forte, sem precisar da doença psiquiátrica. O outro não tem doenças psiquiátricas. Já não viu? O Paulo. Amanhã. Mas aquilo seria uma doença psiquiátrica mesmo? Ou não seria só a ansiedade levada ao limite? Com depressão, inclusive falou aqui da depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica, mas é por fases. Há fases em que não está doente. Pronto. Não sei se o que aquele senhor diz, gostava de perceber porque é que se centrou no papel de mãe para, eu não chamo de doença psiquiátrica, chamo de dificuldade da transmissão e de partilha de afetos. Porque é que foi buscar a figura de mãe, da mãe ou das mães? Porque eu acho que é onde, como é que disse? A dificuldade da partilha de afetos, não foi? Porque as mães, teoricamente, ou de uma maneira mítica, têm a obrigação de ser exemplares na partilha de afetos. Mas isso não é verdade. Há uma grande dificuldade em ser mãe. E a própria ansiedade da responsabilidade de ser mãe torna isso ainda mais difícil. Foi essa a interpretação que fiz do seu filme. Gostei bastante. A interpretação é sua e a ideia é que tem a sua interpretação, não é a minha. E acho que é nesse sentido também que Van Caro disse que liberta um bocado o espectador de formar a sua própria opinião para além daquilo que quer transmitir. Muito obrigada. Eu só me preocupo com as minhas atrizes em criar personagens que sejam verdadeiros em relação a elas próprias, nem sequer em relação a mim, que sejam sinceros e verdadeiros em relação a elas próprias. Se isso acontecer, a emoção e a possibilidade de interpretação passa sempre para o espectador. E de uma maneira, espero eu, sempre de uma maneira múltipla, ou seja, individual para cada uma das pessoas. Mas respondendo ao senhor lá do fundo, a ideia base, o que fez nascer a ideia base deste filme, foram 3 filmes do Bergman, por ordem cronológica: O Silêncio, Lágrimas e Suspiros e a Sonata do Outono, e depois, porque o mestre espiritual do Bergman, de uma maneira assumida, era o August Strindberg, eu fui reler as peças todas do Strindberg. E também na base da criação deste filme estão 2 peças do Strindberg muito importantes para mim, que são Os Credores e O Pai. E depois, a partir daí, a gente transformou isto tudo à nossa maneira em uma coisa pessoal, nossa, minha e das atrizes. Por isso é que eu lhe agradeci ter falado do Bergman. Quer dizer que consegui qualquer coisa. Eu não estou a ouvir nada. Se pensou desde o início destes 2 filmes, ou à medida que ia fazer do livro? Eu fui a primeira pergunta que fiz para ninguém fazer essa pergunta. Se tinha começado pelos 2 filmes, ou se... Não é bem começar pelos 2 filmes, Eu não estou a ouvir nada. Não, eu sou um bocadinho surdo. O que está a perguntar é se logo desde o projeto, desde o seu princípio, se já eram 2 filmes ou se uma dada altura ele foi desdobrado em 2 filmes, não é? É feio, mas eu compro. Eu acho que foi por interesses comerciais, é mais fácil vender 2 filmes. Não foi por interesses comerciais, foi por dificuldades financeiras. O hotel não precisava, como vocês viram neste filme, não é obrigatório que o hotel tivesse clientes.
mas o facto de ter clientes torna a situação delas muito mais interessante, porque não estão absolutamente sozinhas, são observadas. Só que não havia a certeza do hotel poder ter clientes, porque não havia a certeza de ter o dinheiro suficiente para o hotel poder ter clientes. Mas a hipótese do hotel poder ter clientes fez com que desde o início houvesse a possibilidade de serem 2 filmes. Um, que é o ponto de vista das donas do hotel, são estes, há os figurantes, estranhos, por ano, e o outro são as histórias dos clientes, onde há umas figurantes muito estranhas por ano. Talvez seja necessário contextualizar um pouco. Em Portugal, para se fazer cinema, em grande medida é preciso o apoio do Instituto de Cinema e do Audiovisual, que muitas vezes é complementado com o apoio da televisão, da RTP. Ou das outras. Ou das outras, que permite trabalhar isto em várias durações, formatos, etc. Portanto, muitas destas dificuldades, ou se quisermos olhar para o copo meio cheio, muitas das possibilidades advêm de aceder a esse tipo de apoio. Portanto, é como um lençol que, a uma dada altura, não dá para esticar mais, ou se financia assim ou não. Ajudei o realizador? Ajudaste. E tendo o apoio concreto de uma televisão, neste caso foi a RTP, passou a haver a possibilidade de voltar a ter clientes. O que implica também mais tempo de filmagens. E o que é muito caro é o tempo de filmagens. E a partir daí, sim, sempre houve a ideia de serem 2 filmes. Um, que é a história das donas do hotel, e o outro, que são as histórias dos clientes. Como é aquilo que eu contei no corredor do hotel. Do ponto de vista técnico, eu olhando para o filme, sentia-me, em parte, um voyeur, a olhar para todos aquele jogo de janelas e quartos e os movimentos, e por outro lado, estava a pensar que se calhar era um afastamento propositado para respeitar uma privacidade no diálogo, em alguns diálogos que se travavam do outro lado do vidro. Foi pensado dessa forma? Foi mais voyeur? Foi mais preservação? Foi pensado dessa forma na medida em que eu tento não ilustrar um ponto de vista. Tento que o ponto de vista seja... Como é que eu ia dizer isto? Tento não ilustrar as emoções dos atores, não entrar demasiado dentro dos atores para permitir aos espectadores que imaginem o que é que os atores estão a sentir. E, portanto, mantenho uma certa distância e isso sim é propositado. É propositado e é pensado, sim. A ideia quando estamos a filmar é sempre como é que num filme convencional isto seria ilustrado para mostrar que ela está triste. Era assim, portanto a gente não faz assim. A diretora de fotografia é também realizadora de cinema, provavelmente com um ponto de vista próprio acerca do que é que o cinema deve ser. Como é que essas duas vontades, a do realizador propriamente dito e a de uma diretora que é realizadora também, se conjugam? Essa foi a grande vantagem, foi ela ser realizadora também, para além de ser uma talentosíssima diretora de fotografia. Ela tem uma idade já muito avançada, acabou de fazer 31 anos, ou seja, podia ser minha filha, e a primeira vez que nós nos encontramos, ela disse-me, a primeira coisa que me disse foi: se queres que eu trabalhe contigo, não penses que eu vou ser uma mera executante daquilo que tu queres fazer. Ao que eu respondi: é exatamente isso que eu não quero que tu sejas. Quero que sejas uma colaboradora e não uma mera executante. Para executante já eu estou farto. E depois, extraordinariamente, e ao contrário do que disse, as nossas referências são exatamente as mesmas. Portanto, houve um entendimento, e eu não sabia de falar com ela, são exatamente as mesmas. Pensamos exatamente da mesma maneira, gostamos exatamente das mesmas coisas e as nossas referências cinematográficas são as mesmas.
O entendimento foi perfeito. E depois teve uma grande vantagem, quando eu era um bocadinho mais novo e mais parvo, facilitava muito. Achava que as coisas já estavam. Não era preciso estar a insistir mais. E ela nunca me deixou fazer isso. Obrigou-me a ser muito mais exigente comigo próprio do que eu habitualmente seria. O que é muito engraçado ser a miúda de 30 anos que me obriga a ser exigente comigo próprio. Na altura nem 30 tinha 28. Se eu disser algo mais neiro, não a denuncio. Não tem mal. É uma questão mais conceptual. Eu comecei há dias a ler um livro do Paul Schroeder, que é uma reedição do estilo transcendental, do cinema, do Oscar, da Gaia e do Western. E eu ainda vou no prefácio ao livro e ao prefácio, digamos, do livro que eu escrevi há 30 anos. E todo esse espaço que eu estou a ler é sobre slow cinema. Sobre? Slow cinema. Sim. Okay. É muita presunção da minha parte dizer que saio daqui a ver um exemplar, que tem momentos que parece Oslo, porque tem momentos que parece Tarkovsky, aqui, etc. É muita presunção da minha parte dizer assim, aqui está um bom filme, um filme que o Schroeder poderia citar. Isto é slow cinema. Não. A intenção não é essa. A intenção é que já o Aristóteles dizia que o drama precisa de tempo. Mas o slow cinema não precisa de drama. O slow cinema não precisa de drama, segundo ele. Não precisa de drama. Mas eu acho que o drama é importante. Vejo aqui câmara fixa, vejo diálogos muito com o passado, uma cadência. E é por isso que eu não sei se digo algo mais negra, mas eu saio com a sensação de que isto é a definição do mundo que ele está a dizer naquilo que faz. Talvez seja, mas a minha intenção era só dar-lhes tempo. Era mais dar-lhes tempo a elas do que outra coisa qualquer. Só a elas e não a nós. É porque o slow cinema também quer que nós tenhamos esse posicionamento. E ao dar-lhes a elas, se elas forem verdadeiras consigo próprias, estou a dar a vocês também. Não, é curioso porque esse livro de que estavas a falar, o Paul Schroeder, que foi editado finalmente em Portugal, é um dos livros mais importantes sobre o cinema. Essa parte que estás a dizer é uma parte recente. Aliás, é a introdução à introdução do livro. Esse livro foi editado e essa parte relativa ao slow cinema, o cinema de agora, é um acrescento ao livro base, não é? Que já foi escrito há 50 anos, eu por acaso não olho para o cinema do João Ganes como slow cinema, para mim isso não define claramente, porque aqui há muito maior presença de uma ideia de dramaturgia que nós não vemos nesse chamado slow cinema. Dramaturgia no sentido não só do trabalho dos atores, mas também do trabalho do espaço. Coisa que... Sim, eu já estou a perceber. Não. Eu preciso do drama. Não é esse tipo de slow cinema, não. Eu preciso do drama, acho fundamental. Dou-lhe a tempo. Eu percebo a pergunta. Eu também percebo a pergunta. Porque aqui sente-se às vezes esse lado atmosférico de planos muito longos, mas acho que não casa exatamente com isto, com esta ideia de cinema. Acho que eu queria perguntar, com o seguimento à pergunta deste senhor sobre a fotografia, a chegar à fotografia final é uma questão de tentativa e erro, ou há comunicação entre o realizador e diretor de fotografia e... Há comunicação completamente entre o realizador e a diretora de fotografia, e o filme, em termos de planificação, em termos de concepção dos planos, está todo escrito muito antes. Ela depois faz uma interpretação daquilo que eu escrevi e desenhei. Ao contrário dos outros que eu tinha antes, que só executavam, ela interpreta. Essa é a grande diferença. Mas mesmo para ela, há portanto, várias
tentativas até àquela fotografia que ela sabe que para ela é certa? Ou... Não é bem assim, não é bem assim que funciona. A ideia do ângulo está escrita por mim, a posição da câmera está escrita por mim, depois o enquadramento e a escolha do objetivo, ou seja, da escala do plano, é discutido entre os dois. E depois eu vou fazer uma cesta. E ela faz a luz, ela sabe o que é que se vai passar, sabe o que é a cena, e eu vou fazer uma cesta e ela faz a pintura dela. Depois eu venho e filmo. Não preciso de ensaiar muito com os atores, já está tudo mais que ensaiado. Portanto, eles sabem exatamente o que é que vão fazer. Têm alguma liberdade, o filme não é improvisado, mas eles têm a liberdade para mudar o que estava planificado, os atores. E ela faz a pintura dela. E eu nem discuto nada. Só digo que às vezes quero um bocadinho mais de profundidade de campo. Não ouvi. Eu ia perguntar, consoante a noção que quer, portanto, confia sempre no diretor de fotografia. Nela. Confia sempre no diretor de fotografia para passar a emoção. Sim, porque a gente discutiu tudo, falou tudo, sabe o que é o plano, o que é a cena. Portanto, confio absolutamente, sim. Mais perguntas ou vamos libertar o realizador que ele está a ficar cansado? Pode. Sim. A alma já se chamava alma ou passou-se a chamar alma? O Vítor conheceu muito bem a Ioda. A Ioda era uma cadelinha da Anabela Moreira que veio aqui a um debate destes. Num filme realizado pela Anabela Moreira. A Ioda foi assassinada por uma Rottweiler. E a Anabela arranjou uma muito parecida a que chamou a alma, é a alma da Ioda. Ou é o nome mesmo da cadela, e claro, com o nome destes não se ia trocar o nome à cadela, não é? Porque está certíssimo. Andava sempre à procura. É uma cadela e chama-se Julieta Canijo. Era a minha cadela que estava comigo nas filmagens. Foi ótima para toda a gente porque era um grande descompressor de ansiedade, com aquelas bolinhas de apertar. E portou-se muito bem, ela é uma atriz completa e ela improvisa, mas improvisa sempre muito bem. E quando a gente dizia vamos filmar e estávamos num compartimento pequeno, ela saía. Mais uma pergunta. Sim. Eu queria perguntar se foi muita dor de cabeça manter a continuidade entre os dois, porque eu já vi o outro e sei que... É uma dor de cabeça, mas é um trabalho de tricô. A gente sabia exatamente, os atores não sabiam, mas nós sabíamos exatamente quando é que estávamos a filmar para um filme, quando é que estávamos a filmar para o outro. Faz seguido, não é? Porque o primeiro plano daqui passa para o plano de fundo no outro, então eu imagino que seja... Mas estava tudo definido e escrito. Depois era uma questão dos assistentes, que era uma assistente, manterem o que estava escrito, mas estava tudo planificado, não há nada... Sabia-se exatamente tudo, estava tudo muito organizado. Isso não afeta um bocado com o psicológico de ver... Afetaria se os atores soubessem para que é que estavam a filmar. Okay. Para nós não afeta nada. Por isso é que eles não sabem, exatamente por isso que eles não sabem. E a nível de gravação de som, como é que... O som era gravado em simultâneo, é som direto. É som direto. Só que, depois tecnicamente, quando tens um som em segundo plano, mais distante, embora ele possa ser gravado síncrono com o que estava a gravar em primeiro plano, ele não entra no primeiro plano. O microfone do primeiro plano não o apanha. Portanto, ou sai bem, ou podes usar outros, ou o som de outras takes. Como é que se diz takes em português? Tomadas. Em princípio, tenta-se que seja o verdadeiro. Mas se não caiu bem, se houve um engano ou se houve um atraso, a gente pode sempre ir buscar às outras tomadas, porque ele não entra... Olha, eu estou aqui a falar para o meu microfone. Tu o que estás a dizer não entra aqui. Essa é a minha pergunta. Percebes? Mas tu tens o microfone teu. Sim. Nas filmagens. Imagina isso
isto porque até como se usa o som afastado dos personagens que tinha que ser agora separado. Todos os atores tinham microfones de lapela, para além do palco com o microfone na ponta que para lá andava. Sim, e para contextualizar, este filme dá continuidade a um trabalho muito sofisticado com o som que o João Benis fez. Começou a fazer principalmente no sangue, embora já estava no noite escura. Já estava no noite escura, mas no sangue é um grande salto, que é esse trabalho entre diferentes planos e entre uma coisa que é o diálogo principal e o sussurro, que é mais um convite para o espectador que escutar várias coisas. Todas a ver estas colunas. Todas. Antigamente isto não havia. Isto é relativamente recente. Quando eu comecei no Noite Escura, isto chamava-se 5.1, agora chama-se 7.1. Isto serve para o surround dos filmes americanos. O Truma Terra, que chegou por todo lado. Só que serve para coisas muito mais inteligentes. Porque tu podes espacializar o som. E então, faz de conta que eu estou a falar contigo, mas aquela menina ali está a dizer umas coisas também. Nós ficamos na coluna da frente e ela fica na coluna de lado. E vocês podem distinguir perfeitamente as conversas, se quiserem. É um mix da separação. A coisa que foi inventada no princípio do século XXI, da espacialização do som, permite tu teres conversas diferentes em cada uma das colunas, muito nitidamente e diferenciadamente do resto. Só foi possível a partir desse momento. O problema é que isto só funciona numa sala de cinema. Depois vês o filme na televisão, no tablet ou no telemóvel e passa tudo para a frente e não percebes nada do que está a passar nas outras colunas. Deve ser um bocadinho mais fraco só o... Não, fica tudo centrado à frente, não tens as colunas laterais nem as traseiras. Então acha que no seu caso, em específico, isso prejudica o seu filme, por exemplo? Não prejudica, mas nada que não é que tem o sistema. Mas para o espectador vir em casa, prejudica, claro, forçosamente. Mas o que a gente faz também, porque sabe isso, é que faz uma mistura de som diferente para a televisão. E pronto, e abdica de muitas coisas que só se podem entender no cinema. Venham à sala. É isso mesmo, mas o que eu quero. Venham à sala, é aqui que se vê cinema. Portanto, renova-se o convite para amanhã às 15h30 verem o espelho do Mal Viver Mal. Boa noite. Obrigado.